O que você faz quando está com bloqueio criativo? Com esse vídeo, você vai poder acabar com o bloqueio criativo ou pelo menos diminuir muito o seu efeito. Vamos a isso? E aí, beleza? Eu sou Rubens Mendes e dá só uma olhada o que diz na Wikipedia. Writer's Block, também chamado de bloqueio criativo, é um fenômeno envolvendo perda temporária na habilidade de continuar a gerar conteúdo, geralmente por falta de inspiração ou criatividade. Basicamente é quando você trava na frente de uma página em branco, na hora de ter ideias, fazer um layout ou qualquer outra atividade criativa. Existem 3 principais causas do bloqueio criativo e cada uma demanda soluções diferentes. A primeira é a falta de preparação. É quando a gente não se prepara o suficiente para ter boas ideias. E para isso, eu tenho 4 dicas. A primeira é pesquisar e entender melhor o problema. Muitas vezes são os detalhes do problema, os detalhes que a gente pesquisou, que a gente entendeu do problema, que geram uma boa ideia. Então, quando a gente realmente pesquisa e entende o problema a fundo, a gente entende os seus nuances. E isso ajuda bastante a gente estar preparado para ter boas ideias. Por isso, realmente foque em entender o problema. 2. Pesquise ideias já criadas para problemas parecidos. Quando a gente pesquisa soluções criadas, ideias de problemas parecidos, 3 coisas acontecem. O primeiro é que muitas vezes essas ideias são boas, então a gente acaba ficando inspirado com essas ideias, então ajuda um pouco nessa questão da inspiração. O segundo ponto é que você vai saber o que já foi feito e vai entender melhor os nuances do problema, porque você vai ver soluções e vai entendendo o porquê que essa solução existe, qual detalhe do problema foi usado na hora de criar essa solução. E o terceiro ponto é que você parte de um lugar mais avançado, porque você já sabe o que foi criado e você consegue criar coisas além disso que já foi criado. Afinal, você já sabe, né? Você já conheceu essas ideias criadas, e aí você consegue ter uma ideia que seja melhor do que uma ou que outra. Enfim, você consegue dar um passo além a partir dessas ideias. Terceiro, pesquise referências. Referências são muito importantes para você realmente se estimular, você se inspirar e também para você saber quais caminhos você quer seguir, quais caminhos fazem sentido você seguir com essa ideia, com esse projeto. 4. Faça RAFs. É interessante você fazer RAFs, você realmente planejar como você quer o layout, como você quer esse projeto antes mesmo de ir para o computador. Quando você planeja ele, quando você visualiza na sua mente, as coisas ficam mais fáceis, você entende quais elementos realmente fazem parte desse layout e você começa já ali à mão, rafiando, você já começa a entender como que vai funcionar o layout. Isso facilita bastante na hora de você fazer um layout para um projeto do que você começar do zero numa folha em branco. Então comece visualizando esse layout na sua mente, faça alguns RAFs, faça alguns testes à mão e depois parta por computador para realmente fazer os testes finais e chegar no layout que você mais goste. A segunda causa é o cansaço. Quando a gente está na frente de uma folha em branco e realmente se força a ter ideias, fica lá forçando a mente a ter ideias, isso gera um desgaste mental muito grande. Com esse desgaste mental fica difícil você ter ideias, muitas vezes você vai até ter dor de cabeça, você vai sentir o cansaço mental se você realmente ficar forçando, né? Então essa é a segunda causa e para isso eu tenho uma primeira dica. A primeira dica nesse caso é respeite o seu tempo. Não fique forçando ter ideias. É legal sim você sentar para ter ideias, mas se depois de algum tempo você vê que as ideias não vieram, não fica ali se forçando a ter ideias, porque isso vai te desgastar e quando você estiver desgastado, você vai ter menos ideias ou as suas ideias vão ser piores. Então não vai ajudar muito no processo criativo. Respeite o seu tempo. Se você está desgastado, se naquele momento você não está conseguindo ter ideias, vá fazer outra coisa, dá uma relaxada para realmente você conseguir voltar renovado para aí sim ter boas ideias. E aqui eu não estou falando para você esquecer o job, deixar ele de lado, fazer outra coisa, esquecer ele ali e acabar nem fazendo esse job. O que eu estou falando aqui é você fazer uma pausa estratégica para que você conscientemente faça um descanso, um tempo de descanso para que você consiga voltar e criar soluções para aquele problema que você está resolvendo. Muita gente chama isso de ócio criativo, que é simplesmente você fazer pausas para você parar de pensar naquele projeto, para você refrescar a sua mente e aí sim você volta para aquele projeto para ter ideias, mas já com a mente renovada, já descansado e aí sim você vai conseguir desenvolver melhor. Muita gente chama isso de ócio criativo. No ócio criativo, algumas pessoas gostam de meditar, gostam de ficar relaxado sem fazer nada, enfim. Outras já gostam de partir para outro projeto ou fazer outra atividade para realmente desligar a mente
apenas relacionado àquele projeto que você estava ali criando. Os dois caminhos são bons e você consegue sim aplicar eles de forma estratégica. Só é importante eu falar aqui para você acabar não indo para as redes sociais quando você estiver relaxando. Porque nas redes sociais a gente recebe muitos estímulos. E a ideia é que a nossa mente diminua a sua atividade para que realmente você consiga relaxar e se renovar nesse ócio. Agora, se você fica nas redes sociais, você começa a receber várias informações, vários estímulos, a sua mente continua trabalhando, você começa a ver outras informações, muitas vezes conteúdos, ou você vê sobre a vida das outras pessoas, e isso vai gerando estímulos, vai gerando pensamentos e faz com que você não relaxe de fato, não entre nesse ócio. A ideia é você não ir para as redes sociais e sim você relaxar. Seja fazendo outra atividade que te dá prazer ou que você precisa fazer naquele momento e que não vai exigir um trabalho mental, ou seja você realmente relaxando, meditando num lugar realmente mais quieto. Então você tem esses dois caminhos, só tome cuidado com as redes sociais, que é um grande vilão nesses casos. Outra dica é você mudar de ambiente. Então você pode, por exemplo, ir para outro lugar, tentar criar em outro lugar, que só essa mudança de ambiente já vai renovar a sua energia, já vai fazer com que você se sinta renovado de fato e você vai conseguir trabalhar melhor, você vai conseguir desempenhar melhor e pode te ajudar a ter boas ideias. A terceira causa é o excesso da autocrítica. É aquela questão do perfeccionista que quer sempre fazer o melhor e fica preocupado com a opinião dos outros e tudo mais. E aí ele acaba ficando travado porque a cobrança é tão grande que ele não sabe se vai conseguir de fato atender essa cobrança. E para isso eu tenho 3 dicas. A primeira é não julgue as ideias enquanto você estiver tendo ideias, enquanto você estiver criando. O que acontece é quando você começa a julgar, o seu cérebro entende que está na hora de julgar as ideias. Então antes de você conseguir realmente definir a ideia, realmente alinhar a ideia na sua cabeça, o seu cérebro já está julgando e por um detalhe ou outro ele pode simplesmente excluir a ideia e você acaba não anotando a ideia, acaba partindo para outra, e aquela ideia, se fosse um pouco mais trabalhada, podia se tornar uma boa ideia. Então tome muito cuidado na hora que você estiver criando para não julgar as ideias. Na hora que você estiver de fato ali tendo ideias, é hora de você ter o maior número de ideias, de você fazer volume, para depois, na etapa de validação, você voltar e afunilar. Então é importante você tomar esse cuidado e entender que primeiro você cria várias ideias para depois você escolher as melhores. Porque se você julgar as ideias enquanto você estiver tendo as ideias, provavelmente você vai ter dificuldade de ter outras ideias. O segundo é não tenha medo da opinião dos outros. Muitas vezes a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar dessa ideia, o que os outros vão pensar disso que a gente está fazendo, que a gente está criando, mas isso é a maior besteira. A gente não tem que se preocupar com os outros, principalmente no momento da criação. Muitas vezes essa cobrança vem de um diretor de criação, uma pessoa que mandou esse projeto para você, esse briefing para você resolver. E aí é que você não tem que se preocupar de fato com a opinião desse diretor de criação. O que acontece é que se ele mandou esse briefing para você, se ele te deu esse projeto, é que ele acredita no seu trabalho. Então ele simplesmente quer que você faça o seu melhor. Mas tem uma diferença muito grande entre fazer o seu melhor e ficar preocupado com o que ele acha que você fez o melhor. Então a ideia é você simplesmente fazer o seu melhor, criar, sem se preocupar com ele, sem se preocupar com a pessoa que vai julgar a sua ideia depois. Depois das ideias criadas, aí sim você mostra pra ele, mas no momento que você estiver criando, é hora de você focar em ter boas ideias e não na opinião dos outros. A terceira dica é se divirta no processo criativo. É importante que o processo criativo em si seja divertido, que você se divirta tendo boas ideias. Porque essa energia de diversão ajuda a ter mais ideias, ajuda você a ser mais criativo. Então se divirta no processo e vai ser muito mais fácil você ter boas ideias. E eu tenho uma dica bônus. Crie seu banco de ideias. Pode ser num bloco de notas físico que você leva para todo lugar, ou no seu celular, no bloco de notas virtual ali, no bloco de notas digital que você tem. O importante é que ele esteja sempre com você para que você anote todas as ideias que vierem na sua mente a qualquer momento. Então é um bloco de notas que estará com você sempre. É muito importante isso para que você não perca nenhuma ideia. Assim você vai estar criando o seu banco de ideias. E isso tem 2 benefícios. O primeiro é que você não vai mais esquecer uma boa ideia. Você vai anotar ela e aí você vai poder relembrar essa ideia quando você de fato for focar nesse projeto específico que você estiver criando. Então você anota todas as ideias e não esquece nenhuma. Isso facilita bastante. O segundo ponto é que você pode consultar esse banco de ideias quando você estiver travado, quando você estiver
no bloqueio criativo. Assim você consulta esse banco e você tem acesso ali a algumas ideias que você teve. Você pode, às vezes, pegar alguma ideia para você fazer essa ideia, né? Uma ideia que realmente solucione o problema, então você já teve ela anteriormente, ou você pode, a partir daquela consulta, se inspirar e ter novas ideias. Mas é muito legal você fazer esse banco de ideias para que você não esqueça nenhuma e você possa consultar no futuro. Com o tempo, né, conforme você for criando esse banco, conforme você for colocando ali as ideias, você vai passar a ter boas ideias lá, porque o volume gera qualidade. Então, quanto mais ideias, mais chance dessas ideias serem boas. Então, é bem legal você ter esse caderninho para você consultar essas ideias e poder usar elas no futuro. Essas dicas são valiosas para quando você estiver travado, mas é importante falar que o bloqueio criativo é uma coisa muito individual. Então você, ao longo do tempo, né, conforme você for enfrentando o bloqueio criativo, você vai descobrindo qual é a melhor forma de você enfrentar o seu bloqueio criativo. E aí você vai estar mais preparado para lidar com ele no seu dia a dia. Então, conforme o bloqueio vem, você, quando já tem experiência, você já sabe o que fazer para lidar com esse bloqueio. Algo importante para você lidar com o bloqueio é você conhecer o processo criativo. E eu fiz um vídeo sobre isso e vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. E se quiser ir mais fundo, aprender técnicas de criação que vão te ajudar muito a lidar com o bloqueio criativo e desenvolver a sua criatividade, eu vou deixar aqui na descrição também o link para uma oportunidade bem bacana sobre o tema. Clica lá para conferir. Se curtiu esse vídeo e quer ver mais sobre criatividade por aqui, deixa o seu like que daí eu sei que você curtiu, beleza? E também se inscreva no canal e ative as notificações, porque vem muito conteúdo bacana por aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu!